Em outros pontos, quando o código tentou fazer a injeção, usar a técnica de Leaving of the Land, que é tentar fazer a injeção do próprio código no RunDLL32 do Sys.164, a gente falou assim, por que uma aplicação que nunca fez isso está tentando injetar código num processo do próprio Windows? A gente trouxe aqui um estudo de caso para vocês sobre o Minerva e o ataque que teve relacionado ao SolarWinds em agosto de 2020. Essa ideia aqui é para explicar mais a fundo como funciona a parte de prevenção, visto tudo que a gente já viu, de tudo que aconteceu e de que vocês mesmos já tiveram prova de que ter algo não é suficiente, porque foi atacado do mesmo jeito, tendo algum tipo de proteção. E a ideia aqui é trazer para vocês essa visão sobre o Minerva e o SolarWinds. O que aconteceu? Um invasor adicionou classes vazias a um código do SolarWinds e o código malicioso foi adicionado pouco antes de assinar o código do software. O backdoor tinha apenas 4.000 linhas de código e era executado por meio de uma thread diferente para não interferir no aplicativo legítimo. Legal. As atualizações de SolarWinds que incluíam malware estavam disponíveis para download desde março de 2020 e a atualização maliciosa foi implantada em mais de 18.000 clientes da SolarWinds. Ale, rapidinho, só deixa eu falar para o pessoal o que é o SolarWinds. Para quem não conhece, SolarWinds ele é um software que ajuda as organizações a gerenciar as suas redes, sistemas, infraestrutura e segurança, tá? Tanto que eles têm um OEM dentro do próprio SolarWinds com SentinelOne. Olha que coisa. Segue o jogo. Perfeito. Bom, só vou colocar aqui até essa última parte aqui, em que o malware esperou de 12 a 14 dias para poder ser ali em seguida detectado. E aí ele fez algumas perguntas, né? Existem ferramentas forenses, existe um teclado russo. Na verdade, o que aconteceu aqui? A gente teve um problema que, segundo o que aconteceu na SolarWinds, foi através de uma classe, ou seja, a pessoa atacou ali um software que já existia, que já era confiável, como o próprio Redenek colocou, ele já era usado largamente. Ele esperou de 12 a 14 dias para depois disso começar a perguntar se tinha algum modelo de proteção como a gente já viu, algum modelo de detecção, e ele começou a fazer perguntas ali para saber onde é que ele estava, se situava, e aí quando ele detectou essas informações, ele foi lá e ganhou acesso a um PowerShell e executou lá um script malicioso que acabou culminando no ataque. Então, você me permite? Pode falar. Fica à vontade. Eu ia, na verdade, pedir para você explicar essa parte, que é mais fácil para você. Obrigado. Que a gente viveu na pele isso daqui. Então, o que aconteceu? A SolarWinds é uma empresa global. Eles têm mais de 30.000 clientes no mundo inteiro. É muita gente. E o problema é que esta atualização que foi infectada com esse código malicioso foi instalada por mais de 18.000 clientes no mundo inteiro. E eles continuam sofrendo... Eles estão sendo, como é que chama? Suits, né? Eles estão sendo processados até hoje por negligência, porque o código malicioso continua a ser distribuído pela empresa. É um problema constante. E o que aconteceu com esse código? Olha que coisa interessante. Qual era o funcionamento dele? Antes dele fazer qualquer coisa, ele ficou 2 semanas fazendo análises nos endpoints que eles foram instalados. Então, eles procuravam por antivírus instalados, eles procuravam por ferramentas forenses. Uma coisa que é curiosíssima, eles procuravam pela língua russa de teclado instalado. Por quê? Porque depois foi descoberto que o código foi escrito pelos ucranianos, a mando da Rússia, e eles não queriam se auto-atacar. Depois desses 14 dias que eles fizeram todas essas verificações, eles iniciaram um processo de ganhar base massiva dentro das empresas, usando PowerShell, claro, sempre de modo silencioso. E em cada dispositivo infectado, eles usavam o plugin da SolarWinds, que chamava Orion Improvement Program, e eles coletavam informações e gravavam dentro das configurações deste plugin, em free text mesmo. E criptografavam os arquivos que eles tinham roubado informação. Em alguns casos, eles chegaram a usar o Cobalt Strike, a ferramenta do Pentest,
para descobrir mais portas e conseguir ultrapassar, inclusive, duplos fatores de autenticação, single sign-on, esse tipo de coisa. Uma das técnicas usadas depois do payload de um vírus específico, depois que eles conseguiram infectar diversas máquinas, era injetar o código malicioso na RunDLL 32 da syswall64 do Windows, que já estava carregada na memória. Ou seja, eles esconderam o código dentro de um processo legítimo do próprio sistema operacional. Nenhum EDR, nenhum antivírus foi capaz de encontrá-los. E aí foi um caos total. Pode seguir ali, por favor. E nem daria, né? Porque estava num processo legítimo. Estava num processo legítimo, assinado. Se eles buscassem o hash daquele processo, por exemplo, ia aparecer lá no vírus total. Distribuído pela Microsoft. Tudo verdinho, sem nenhum vendor apontar ele como uma ameaça. E aí, depois que ele tinha os endpoints, ele executou tudo que ele quis. A FireEye, tudo isso aconteceu no dia 31 de agosto de 2020. A FireEye foi a primeira a detectar, só que eles fizeram isso em dezembro. Então, depois de 4 meses, a primeira fabricante de ferramenta de detecção e resposta detectou que isso estava acontecendo. Agora, uma coisa interessante nos clientes que possuíam Minerva, o processo foi parado em um desses pontos que a gente está olhando agora. Alguém aqui que está com a gente consegue apontar para mim, digamos que é o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto lá em cima, aí depois quinto, sexto, sétimo e oitavo. Vocês conseguem colocar para mim aqui aonde vocês acham que o Minerva entrou em ação e parou a ameaça? Acertou quem falou o 3. Mas aí quem falou 4 provavelmente pensou entre 3 e 4. Então também está certo. Por que Minerva entrou em ação exatamente nesta etapa? Imagine a seguinte, foram algumas situações, tá? Imagina aquele código que estava dentro de um software legítimo, ou seja, certificado ok, todo assinado, não tinha nada que desabonasse a coitada da aplicação. Só que ela resolveu perguntar para o sistema operacional se existia teclado russo instalado. Uma das funcionalidades do Minerva, para conseguir fazer prevenção, é quando esse tipo de coisa acontece, virar para a aplicação e falar, sim, existe, mesmo que não exista. A gente simula o que não existe para tentar desmascarar aquele código. E neste caso específico da SolarWinds, o código, uma vez que encontrasse teclado russo instalado, ele se auto-sabotava, ele parava o processo ali. Em outros pontos, quando o código tentou fazer a injeção, usar a técnica de Leaving of the Land, que é tentar fazer a injeção do próprio código no RunDLL 32 do syswall64, a gente falou assim, por que uma aplicação que nunca fez isso está tentando injetar código num processo do próprio Windows? E aí existem 2 camadas de segurança do Minerva que fariam a prevenção nesse caso. Uma é uma camada específica para técnicas de Leaving of the Land, e a outra é uma camada que a gente chama de proteção de assets críticos do sistema operacional. Todo asset crítico do sistema operacional, como o arquivo LAS, como a própria RunDLL 32 do syswall64, o Minerva esconde, entre aspas, de aplicações terceiras. Ou seja, por que você está procurando isso? Não é? Quem é você, se você não é o sistema operacional, que tem permissão para usar isso, está procurando isso. Então, a gente para o problema. Esse é o método evasivo, né, Eduardo? Exato, são técnicas evasivas que a gente simula na nossa política principal. Hoje está por volta de 152 mil técnicas evasivas simuladas pela Minerva, pela política principal. Além de outras funções aí para poder barrar o possível ataque. Eu só queria que o Flávio comentasse para a gente um ponto aqui, que é o seguinte: a técnica evasiva é justamente aproveitar de um processo legítimo para fazer algo ilegítimo. Flávio, por que você acha que a ferramenta de prevenção é muito melhor que a ferramenta de detecção nesse aspecto? Porque eu estou pegando comportamentos que estão fora do padrão normal, né? E estou começando a remediar esses comportamentos em tempo real. Não tem que esperar uma assinatura, não tem que esperar uma atualização, não tem que esperar um patch. Por detecção, isso não seria possível? Não, eu teria que atualizar minha assinatura, esperar subir isso numa base de assinaturas de qualquer ferramenta que tenha o lastro dela trabalhando por assinatura. Eu teria que esperar um processo de atualização.
Então aqui a gente está invertendo o jogo, a gente está trabalhando em tempo real. Eu estou pegando as chamadas de máquina e pegando tudo que deve ou não ser executado, né? E pior, eu estou fazendo o processo ao contrário, que eu estou respondendo exatamente o que ele quer para poder passar liso, né, perante um ransomware. Essa é a grande... Oi, pode falar, Eduardo. Isso nos leva a uma coisa também interessante, né? Quanto melhor o ataque, melhor se torna a defesa. É basicamente um golpe de jiu-jitsu isso aqui, né? Quanto mais força for colocada, mais ágil vai ser. No atacante, né? Exato. Esse exemplo do SolarWinds é muito parecido com o cavalo de Troia, né? Tava lá dentro de casa e todo mundo que tinha acabou recebendo. É como se o cavalo entrou e o segurança foi atrás do cavalo. Não, peraí, esse cavalo tá suspeito, vai ficar aqui do lado. Aí na hora que abre, cavalo! E o guarda gordinho lá tava dormindo. Então, a gente brinca com o guarda gordinho e o guarda valente. Então, basicamente é isso. Mas a grande diferença é essa para mim, tá? É o tempo de resposta. E a gente não tem tempo para esperar para responder incidente, mas hoje não, né?